Oi pessoal, tudo bem? Eu sei que fazem 2 semanas que eu não posto vídeo aqui no canal, mas eu estava me recuperando da Comic Con Experience. Cara, a Comic Con foi uma coisa muito louca. Ao mesmo tempo que foi uma coisa muito legal e incrível, também foi muito extremamente cansativa, do tipo, eu não sabia mais quem eu era ou o que eu tava fazendo lá no último dia. E eu até pensei em gravar um vlog mostrando pra vocês as coisas que aconteceram lá, mas chegando lá eu percebi que eu não ia conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que era cuidar da mesa e ainda conseguir sair pra comer e fazer as coisas que eu precisava fazer, tipo ir no banheiro, e ao mesmo tempo gravar vídeo pra vocês. Então eu realmente escolhi estar lá e conhecer vocês e viver aquilo e de repente fazer um relato pra vocês, tipo o vídeo de hoje, mas infelizmente gravar o vlog foi uma coisa assim que realmente teria sido impossível fazer tudo ao mesmo tempo e fazer tudo direito, assim, digamos. Então eu só consegui gravar alguns segundinhos mostrando a nossa mesa pra vocês. Eu vou colocar a gravação aí pra vocês verem. Então, basicamente, gravei como ficou, né, a organização da nossa mesa, minha e da Má. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, tipo a mesa, eu queria contar pra vocês como que foi a experiência de participar do Artist Alley na CCXP desse ano. E contar desde o começo, desde o processo de seleção, até como realmente foi o evento, o que eu achei do evento no geral, enfim. E eu também pedi nas minhas redes sociais para vocês deixarem perguntinhas sobre esse tema, então no final do vídeo eu também vou responder as perguntas de vocês. Então, eu acho que basicamente é isso. Bom, então vamos começar do começo. Pra começar, essa é a terceira edição do Comic Con Experience, então é a terceira Artist Alley que já existiu. E o primeiro Comic Con foi em 2014 e eu perdi as inscrições pro Artist Alley. Quando eu fui ver, já tava encerrado, não tinha mais como participar naquele ano e tal. Pô, beleza, então vamos deixar pro próximo ano. Em 2015, eu me inscrevi, mas eu me inscrevi numa mesa sozinha, então eu fiz a inscrição só eu mesma. E eu não fui escolhida pro Artist Alley do ano passado, de 2015, né? E isso me deixou um pouco desanimada, meio chateada, né? Me perguntando por que eu não fui escolhida, enfim, mas acontece. Um monte de gente que eu conhecia, que eram quadrinistas até, tipo, pessoas bem famosas no meio também não conseguiram a mesa, então beleza, né, acontece. Mas naquela época eu já tava produzindo Black Silence e por causa disso e de outras coisas que estavam acontecendo, eu fiquei realmente muito desanimada. Eu acabei parando de produzir o quadrinho, né, eu comecei e parei várias vezes no processo de produção do quadrinho. Quem me acompanha já sabe disso, né, que passou por vários hiatos. E no mesmo ano de 2015, eu tinha conseguido uma mesa para o FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, que acontece em Belo Horizonte. Porém, eu acabei passando a minha mesa para outro artista, né? Porque eu não ia conseguir lançar o Black Silence, eu estava desanimada com várias coisas, então eu acabei não participando das mesas do FIC do ano passado. Mas eu acabei visitando o evento como visitante mesmo, inclusive até gravei um vlog aqui pra vocês. Mas eu não tava preparada ainda, achei que não fosse o momento, então acabou passando. E aí, esse ano, eu decidi que eu iria me inscrever na CCXP junto com outra pessoa, porque eu achei que isso ia aumentar as chances de ser escolhida pro evento. E se eu estava certa ou não, eu não saberia dizer, porque o critério para a seleção dos artistas não é muito claro, então não tem como de saber se eu tivesse me inscrito sozinha eu teria conseguido ou não a mesa. Mas a questão é que eu e a Má Matias, a gente se inscreveu juntas no evento para dividir a mesa. E a gente acabou sendo escolhida para participar, o que foi quando a gente ficou sabendo que a gente tinha sido escolhida para o evento. Foi a hora que eu pensei, cara, eu preciso terminar o Black Silence, e também foi o momento que eu pensei, eu preciso colocar esse quadrinho no Catarse. E aí, tudo que se sucedeu vocês já devem saber, porque eu já falei muito aqui no canal sobre isso, né?
Então, o Catarse deu certo, o quadrinho foi lançado, ele foi publicado. E ele teve o primeiro lançamento, assim, digamos, nessa Comic Con Experience, que aconteceu de 1 a 4 de dezembro. Então, basicamente, né, esse que foi o começo. A gente foi escolhida e eu consegui publicar o quadrinho que tava lá desde 2015 tentando finalizar, e eu consegui finalmente finalizar o quadrinho e lançar na Comic Con Experience. Bom, e aí a partir do momento que você sabe que você tem a mesa, como proceder, né? Eu acho que essa é a maior questão. Então, particularmente, eu acho que pra você participar da Comic Con Experience, e é bom a gente saber que cada evento desses, do FIC, a Comic Con Experience, ou outros eventos de quadrinho, ou de anime, ou qualquer coisa assim, cada evento é diferente um do outro, cada evento tem um público diferente e basicamente esse público vai procurar coisas diferentes nas mesas de artista. Então, é bom a gente saber disso, que cada público é diferente, a gente ficar atento que tipo de público é esse e perguntar para pessoas que já participaram antes o que vendeu mais, ou como que rola, quais são as dicas que essas pessoas têm para dar. Isso é muito importante e eu recebi algumas dicas de pessoas que já tinham participado, isso também foi super importante para mim, porque me ajudou mesmo a me preparar para o evento. E apesar de eu já ter participado de muitos eventos de anime na minha vida, na época do Vidas Imperfeitas eu sempre estava nos eventos, na parte do Fanzine Expo ali, essa experiência da CCXP Artisale foi uma coisa completamente diferente, assim, é outro nível de experiência. Claro que faz muito tempo que eu não vou aos eventos de anime, mas nas minhas experiências pessoais realmente foi uma coisa muito diferente. Eu me preparei, assim, de uma forma que eu nunca me preparei antes. E... Bom, basicamente, como eu tinha um lançamento de quadrinho que foi bastante divulgado e que as pessoas elas já sabiam sobre o que se tratava ou tinham apoiado no Catarse, a minha estreia no Artisale foi bem positiva, bastante gente veio me procurar e passou na minha mesa, eu já sabia o que era. Então, pra mim, assim, basicamente o lançamento do Black Silence na Comic Con foi um sucesso muito grande. No último dia, todo o estoque que eu tinha levado se esgotou antes de terminar o dia, então eu acho que foi super positivo, porque eu não tava esperando isso, eu não esperava que fosse esgotar, porque eu realmente tinha levado muita coisa, e eu levei, assim, pra sobrar mesmo. E no último dia esgotou, então eu fiquei super feliz com a recepção do quadrinho no evento e a recepção das pessoas, e fiquei muito feliz em conhecer vocês, poder conversar com vocês, e enfim, trocar uma ideia e saber quem são as pessoas que estão aí do outro lado da câmera. Então foi uma coisa muito legal. E eu já tô até, tipo, fugindo do assunto, né? Eu tava tentando separar o vídeo em partes, mas acabo falando das outras. Enfim, eu acho que o importante é que vocês saibam, no geral, como que foi o evento pra mim, né? E, bom, e aí eu passei basicamente um mês me preparando pro evento. Claro que eu não fiz só isso, eu fazia várias coisas enquanto eu estava me preparando, mas basicamente eu levei um mês pra me preparar e nos últimos dias, antes do evento, eu ainda tava pensando em indo atrás de coisas pro evento, enfim, é tipo uma coisa muito louca. É tipo loucura total, assim, sabe? E principalmente quando você vai conversando com outras pessoas e você vai se dando conta que você ainda precisa fazer tal coisa, eu preciso ir atrás de troco pra dar pras pessoas na hora, sabe? Tipo coisas que às vezes a gente esquece, mas enfim. Então eu basicamente passei um mês me preparando, desde mandar coisas pra gráfica, tipo, mandar os marcadores de páginas, os meus cartões de visita, mandar fazer o banner, né? E tudo isso eu tive que preparar o material, não tava pronto ainda, porque eu tava só finalizando o meu quadrinho. Enquanto eu não tivesse acabado o quadrinho, não dava pra fazer essas outras coisas. Então eu passei um mês fazendo tudo isso, preparando o material de divulgação e alguns materiais que eu iria vender no evento e indo atrás de coisas que a gente precisaria para decorar as nossas mesas, que é sempre legal decorar para chamar a atenção das pessoas e tudo mais. Sobre valores, o valor da mesa simples na Comic Con desse ano tava R$700. Como eu dividi com a Má, cada uma pagou 350.
o que foi um valor bem bacana se a gente levar em consideração a quantidade de vendas que tem lá. E é claro que, como eu disse, é muito difícil generalizar, assim. Teve gente que falou que vendeu muito bem, teve gente que falou que vendeu mais ou menos, teve gente que falou que vendeu mais em outro evento do que na Comic Con, então é muito relativo dizer se vale a pena ou não, mas eu acho que em questão de visibilidade, de você estar no evento, estar no meio de artistas que já são renomados, que já estão no mercado há muito tempo, e ao mesmo tempo dividir com pessoas que são iniciantes ainda, que estão com o primeiro trabalho de quadrinho publicado, então assim, estar lá é muito importante, eu acho que isso não tem preço. Se o valor da mesa é muito pesado, eu acho que vale a pena dividir com alguém, pra ficar mesmo mais fácil até na hora do evento ir revezando com seu colega de mesa, porque, cara, eu vou te falar, vai ser muita loucura, você não vai ter tempo nem praticamente de sair pra comer ou de sair pra ir no banheiro, então pensar nessas coisas é essencial, ter alguém lá pra te ajudar, porque, meu, sério, vocês vão precisar disso, vocês vão perceber caso vocês forem participar, ou se vocês já participaram, vocês já devem saber. Então, e aí eles deram a opção também de você alugar uma mesa dupla, que aí eu acho que, se não me engano, o valor era o dobro da mesa simples. E aí você poderia dividir também com outras pessoas o valor, mas eu acho que isso é mais pra quem tem muito material, pra quem tem um selo, pra quem tem uma editora. Aí eu acho que vale a pena alugar a mesa grande e ter bastante espaço pra expor os trabalhos, enfim. Então tem essas duas opções pra você escolher, e aí todo o resto, basicamente, quem arca com as despesas é o artista. Então, se você precisa, se você não é de São Paulo e precisa ficar no hotel, você vai ter que arcar com o hotel, vai ter que arcar com o transporte e com todo o resto, basicamente, que você vai precisar ali no evento. Você paga o valor da mesa, eles te oferecem lá a sua mesa. E falando em estrutura, assim, eu gostei muito da estrutura das mesas, elas eram bem reforçadas e elas eram cobertas na frente, então a gente se sentia meio que protegida, assim, do lado de trás da mesa, porque as pessoas não tinham fácil acesso ao nosso lado, então a gente se sentia meio protegido, porque é muita gente passando, então a gente acabava deixando o nosso estoque de materiais debaixo da mesa, a gente deixava lá, a gente trouxe todo o material no primeiro dia de manhã bem cedinho, e eram caixas e mais caixas de material, e a Má tava com uma mala super pesada, a gente deixou lá tudo lá, e de um dia pro outro a gente não levava nenhum peso pra casa e nem trazia nada de volta no dia seguinte, então isso foi muito importante porque como é um lugar de difícil acesso ali, o pavilhão, tem uma caminhadinha do metrô de manhã e o trânsito é péssimo, é terrível. Esse é um dos pontos negativos, assim, do evento, porque o acesso ao pavilhão é, ridículo, assim, eles não têm uma estrutura necessária para um evento daquele tamanho, porque é muita gente chegando no evento como visitante e a gente que é expositor, que é artista, que devia ter alguma prioridade nesse meio, porque afinal a gente acaba levando mochila pesada com comida, com água, com um monte de coisa, e aí a gente escolheu fazer o caminho a pé do metrô todos os dias, porque não adiantava ficar esperando nem na fila do ônibus grátis do evento, e nem no trânsito, que era muito absurdo na chegada e na saída do evento. Então, coisas pra gente pensar. Em alguns dias, na saída, a gente escolheu pegar um táxi ou um Uber, porque a gente tava extremamente cansado, assim, não ia rolar pegar metrô e ônibus depois, porque eu particularmente moro muito longe do evento, então a gente tinha que pegar um ônibus e metrô. E eu lembrei agora de uma coisa pra falar e eu esqueci. A bateria tá acabando, eu vou ter que trocar. Bom, assim, no geral, sobre todos esses aspectos mais, assim, digamos, objetivos do evento, eu acho que eu já falei, mas se vocês tiverem mais alguma questão aí, deixem nos comentários que eu respondo pra vocês. Mas agora sobre a minha experiência pessoal do evento. Então, quando chegou, assim, no final do último dia, na verdade até antes, eu percebi que para os próximos eu faria muitas coisas diferentes do que eu fiz pra essa Comic Con, estando lá como artista. A primeira delas é que, assim, é um evento
muito longo. Então, basicamente, na maioria dos dias, né, que é na sexta e no sábado, ele começa às 10 e termina às 10 da noite. Ou seja, são 12 horas que você passa ali, sentada, com muita gente passando e correndo. É uma correria sem fim. Você corre pra comer, você corre pra ir no banheiro, corre pra dar uma voltinha no evento, porque basicamente nem isso você consegue direito nesse meio tempo. E às vezes pra não ter que sair pra comer, eu pegava comida, eu pedia pra alguém trazer algum lanche pra mim, alguma coisa pra eu almoçar, e eu tava comendo ali na minha mesa. E mesmo assim as pessoas, elas ou não se tocavam, ou elas insistiam em ser atendidas mesmo vendo que eu tava ali comendo. Então é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, e a Má que tava lá comigo, ela super me ajudou também, a gente se ajudava o máximo que a gente podia, cada um cuidar da mesa da outra, enquanto a outra precisava comer, eu precisava de um tempinho ali pra tirar de folga. E essa é uma das coisas chatas realmente de algumas pessoas que não se tocam, que você é um ser humano que tá ali, e que você vai ficar ali o dia inteiro sentado e cansado e às vezes até mesmo sem comer, basicamente. Então a gente tem que estar preparado para lidar com essas situações, e a gente tem que fazer as pessoas entenderem que a gente precisa de um momentinho ali, nem que seja um pequeno momento pra nós, porque realmente são 12 horas de evento, mais o tempo que a gente passa indo e voltando do pavilhão, que basicamente demorava 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar, então a gente dormia pouco, comia muito mal, porque tinha dia que a gente não conseguia almoçar comida de verdade, a gente ficava comendo um monte de porcaria, eu fiquei com o estômago zoado todos os dias do evento, então é tipo pesado, sabe? E depois de tudo isso eu pensei em fazer realmente, para os próximos eventos, fazer diferente, assim, combinar um horário, chegar depois do almoço só e combinar com as pessoas pela internet e para elas passarem na sua mesa depois desse horário. Eu vi que muitos artistas faziam isso porque é realmente muito pesado você ficar lá das 10 às 10 e quando chega 10 horas é o horário que tá todo mundo do evento indo embora, então você não vai conseguir táxi, você não vai conseguir pegar o ônibus, você vai pegar uma fila do caramba pra sair do evento, que a organização era assim, eles faziam a gente passar por uns labirintos malucos pra poder sair do pavilhão. Então é tipo assim, uma coisa louca, sabe? Você não vai conseguir sair às 10, às vezes a gente esperava depois das 10 pra sair, porque, né, era muito difícil, assim, a gente carregando um monte de mochila, um monte de coisa. Então essa eu acho que seria uma delas, assim, que eu faria realmente diferente pra não ficar tão pesado, porque é extremamente exaustivo. Chegava no final de cada dia do evento e meu cérebro pifava, assim, eu não conseguia mais pensar, não sabia quem era eu. Eu perguntava o nome das pessoas pra poder assinar e 2 segundos depois eu esquecia, sabe? Eu tinha que perguntar de novo, porque meu cérebro não tava mais funcionando, eu não sabia, não conseguia reconhecer as pessoas, não conseguia conversar direito, sabe? Então é uma coisa assim, você tem que estar preparado mentalmente e fisicamente pra participar desse evento, porque vai ser loucura. E outra coisa também é que, porque é muito pesado a rotina do evento, teve muita gente que eu não consegui dar oi ou conversar direito durante o evento, dos próprios artistas mesmo. Não consegui passar nas mesas, ou esquecia, ou não conseguia achar as mesas, porque a organização das mesas estava meio confusa esse ano também. Então, teve muita gente que eu queria ter visto, eu não consegui ver, porque eu estava super ocupada na minha mesa, porque as pessoas estavam super ocupadas nas mesas delas. Algumas mesas tinham uma fila enorme. Então, realmente, assim, eu não consegui ter o contato que eu gostaria com os outros artistas, ou até mesmo com as pessoas que me visitavam durante o evento. Assim, é uma coisa meio papum, acabou, você tem que atender o próximo, é tipo, nesse nível. Então, acho que uma coisa que eu tentaria fazer, tirar um tempinho pra realmente passar em todas as mesas, pra poder dar um oi e pra poder pegar os quadrinhos que eu queria ter pego dos artistas que estavam lá. Então, realmente... E também daria um tempinho de algum dia pra dar uma volta mais bacana no evento, porque dos dias que eu fiquei lá eu só consegui sair um dia por assim, meia hora, 40 minutos, e foi esse o tempo que eu demorei para literalmente dar uma volta inteira no pavilhão, e é só tipo andando rapidinho, vendo o que tinha. Não consegui entrar em nenhum dos estandes que tinham lá, de nada que tava rolando. Foi só tipo realmente pra dar uma olhadinha, pra dizer que vi,
e olhe lá. Então eu realmente tiraria 1 horinha ou 2 horinhas que seja do dia pra poder dar uma volta no evento e poder, tipo, pelo menos desfrutar um pouquinho do que eles estavam oferecendo lá. Porque, assim, cara, realmente foi épico. Os caras da organização, os caras do Omelete realmente sabem o que eles estão fazendo, eles sabem fazer um show, eles sabem fazer um evento grande, com uma estrutura, assim, cara, que eu nunca vi. Eu nunca entrei num evento tão grande como esse, assim. Então, realmente foi uma coisa muito legal. E fora os probleminhas que sempre tem, sempre vai ter, e que eu acho que eles estão melhorando ao longo dos anos, é um evento que vale muito a pena. As pessoas dizem é caro pra caramba, mas eu acho que vale a pena pelo menos conhecer se você gosta de cultura pop, se você gosta do universo nerd, universo quadrinhos e filmes, enfim. Eu acho que vale a pena, com certeza, visitar o evento. Vale muito a pena conhecer o Artist Alley, porque é lá que estão as pessoas que realmente estão produzindo hoje aqui no Brasil. A nossa produção nacional está no Artist Alley, estão lá todas as pessoas que são influentes, que de alguma forma nesse universo estão lá, então vale muito a pena conhecer o trabalho da galera. Porque é, tipo, a galera super reconhecida já no mercado, junto com uma galera que tá começando. Então é uma mistura muito legal de pessoas em diferentes estágios da sua vida profissional. Então é muito legal ir lá conhecer o Artist Alley. E agora vamos para as perguntas, porque eu acho que esse vídeo já tá com meia hora e vocês deixaram as perguntas para eu responder, então... Bom, Reborn NeoArt perguntou: quais os requisitos para ser aprovado no AA? Depois que você consegue, quais os procedimentos? Tipo passagem, tem limite de coisas para expor? Bom, tem algumas perguntinhas aqui que eu meio que já respondi, mas vou reforçar. Os requisitos para ser aprovado no Artist Alley, é como eu falei, não sei quais são exatamente os critérios deles, mas é bom vocês terem um material consistente, ou terem algum tipo de lançamento, ou um projeto que vocês vão ter lá. Isso ajuda realmente vocês serem escolhidos, porque eles não vão escolher um artista que não tem nenhum material pronto, ou não tem nenhum material em vista, ou não tem nada divulgado na internet. Então, arruma o seu site, arruma o seu portfólio bem bonitinho, com todo o material que você tem, uma coisa consistente, e manda pra eles na inscrição. E, basicamente, eu acho que isso que é o mais importante pra vocês fazerem na hora que vocês forem se inscrever. Quais são os procedimentos? Eu expliquei pra vocês que os artistas arcam completamente com todos os procedimentos que vocês têm que fazer, desde compra de passagem até hospedagem, ou como vocês vão se locomover, se vai ser de táxi, Uber, carro alugado, enfim. Tudo vocês vão ter que pensar nisso antes, e eu recomendo vocês fazerem isso com bastante antecedência para conseguirem descontos em passagem, desconto no hotel, porque se vocês forem fazer de última hora, vocês com certeza vão pegar as taxas mais altas em todos esses aspectos. E limite de coisas para expor, não existe limite, você basicamente leva tudo que você quiser e que couber na sua mesa. Então, eles também não têm limite de quantas caixas vocês precisam trazer. Eu levei quase 10 caixas de material, e que eles deixam a gente descarregar de manhã cedinho lá pelo portão de carga, enfim. Então, não existe um limite nesse sentido. Tem uma pergunta também muito parecida aqui: qual a quantidade mínima de trabalho e qual o volume de print? Gente, não existe quantidade mínima. É legal vocês fazerem uma pesquisa para verem quanto que as pessoas venderam em quantidade nos eventos anteriores, fazerem uma média e levarem a quantidade que vocês acham que vai ser suficiente, assim. E mesmo assim, o quanto uma pessoa vende e quanto outro artista vende pode ter uma diferença muito grande, assim. Então, pra não ter problema de faltar qualquer coisa assim, levem bastante coisa, mas também não precisa ser uma quantidade absurda, porque pode acontecer de vocês terem que trazer todo o material de volta pra casa depois, no final do evento, e aí também tem que fazer uma organização pra ver como vocês vão levar tudo de volta, sabe? Esse Todd Sed perguntou: quais são os pontos chatos do AA? Vi muito quadrinista reclamando do karaokê da Netflix, isso chegou a te atrapalhar? Com certeza, o volume muito alto dos estandes e das bandas que tinham lá perto foram um fator muito chato no evento, porque a gente tinha que conversar com as pessoas e a gente acabava gritando na hora para as pessoas entenderem o que a gente estava falando. E no final, antes do final do dia, eu já tava rouca, já não conseguia falar mais nada, então isso com certeza é muito ruim e foi péssimo, assim. Então acho que
A galera do Artist Alley com certeza foi lá reclamar no evento sobre o volume pra não deixar tão perto assim de bandas ou som muito alto, né? Porque isso dificulta pra caramba as vendas e também o contato que a gente tem que ter com as pessoas que passam lá, os visitantes, né? O Pedro Souza perguntou: o que na sua opinião é ou foi mais épico em participar do Artist Alley? Pra mim, eu acho que o mais épico, assim, foi poder ter o contato com as pessoas que eu só conhecia pela internet, ou que apoiaram o meu projeto no Catarse, ou que estão sempre me seguindo nas redes sociais, até mesmo aqui no YouTube. Enfim, esse contato é uma coisa assim que não tem outra forma de existir, sabe? Não tem outros meios de eu encontrar vocês, a não ser nesses eventos grandes que eu sei que vocês vão estar lá. Então, pra mim, essa foi a parte mais épica. É claro que o evento como um todo é uma coisa super grandiosa. Estar lá já é uma coisa grandiosa. No meio daquelas pessoas, você se sente, sabe, parte de alguma coisa. Mas eu acho que realmente esse contato de poder conhecer vocês e poder autografar a revista de vocês, vocês chegarem lá e me conhecerem de perto, conhecerem meu trabalho de perto, eu acho que isso é a coisa mais importante pra mim. E foi a coisa mais importante pra mim nesse evento no geral, entendeu? Já falei sobre várias outras questões aqui nesse vídeo, mas eu acho que se não fosse por isso, eu acho que não teria valido tanto a pena, sabe? Tipo, tanto esforço e tanta dedicação e tantas coisas que a gente passa pra participar desse evento. Se não fosse por isso, cara, tipo, que sentido faria participar de um evento como esse, sabe? Então, estar lá, encontrar pessoas incríveis, encontrar vocês, com certeza foi a coisa mais épica da Comic Con. Então, bom, basicamente essas eram as perguntinhas. Se vocês ainda têm outras questões, outras dúvidas, deixem aí nos comentários, tá? Que eu vou responder vocês. Um último recado aqui, pra quem conseguiu assistir esse vídeo até aqui, cara, parabéns, meu! Vou te dar um abraço, eu vou te dar um bombom, porque realmente você mereceu, esse vídeo tá muito longo. E último recadinho, esse sábado, dia 17 de dezembro, a partir das 4 horas da tarde, eu vou fazer um lançamento aberto ao público do Black Silence na Gibiteria. Então eu vou deixar todas as informaçõezinhas aqui na descrição, tá? O endereço, tudo certinho. Então, quem for de São Paulo ou estiver por aqui, meu, passa por lá, porque como eu falei, o mais importante é poder conhecer vocês, vai ser um evento aberto, qualquer um pode participar. Quem for apoiador do Catarse vai poder buscar a sua recompensa lá comigo, pessoalmente. Então, meu, apareçam lá, sério. Não tem coisa mais legal do que poder conhecer vocês e trocar uma ideia, bater um papo. Enfim, cara, apareçam por lá. E eu acho que é isso, já tô ficando rouca de falar. Então, se eu esquecer alguma coisa, com certeza eu vou lembrar de alguma coisa que eu não falei. Porém, fica para um próximo vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, deem like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!